Pessoal, então, voltando para a segunda parte de morte celular. A gente falou a princípio da necrose e da apoptose, né? Então, qual que era a diferença? E eu quero que vocês lembrem. Se eu chegar a te falar assim, algumas coisas por exame vocês têm que me lembrar. Então, vamos lá. Bom, primeiro, quem vai se romper? Necrose ou apoptose? Marcos, quem se rompe é a necrose. Beleza. Quem vai causar inflamação? Outra coisa que vocês têm que lembrar. Marcos, quem causa inflamação é a... Quem que é? Vocês lembram? Pense aí. Necroses, tá? Então, quem eu posso dizer que é limpa, ou seja, não tem essa questão de sujeira, quem não vai danificar células vizinhas? A apoptose. Então, a apoptose ela é ordenada, a gente pode dizer que ela é sem inflamação e ela é limpa. Tudo bem? Aqui, ó. Deixa eu voltar a setinha para vocês verem. Então, lembra, sem prejudicar as células vizinhas. Então, ela é sem inflamação. Tudo bem? Então, inicialmente, eu quero que vocês lembrem isso. E aí, por exemplo, a necrose, ela tem alguns tipos. Novamente, não sei, dependendo de qual prova vai ser, se eles vão cobrar, mas eu vou falar assim mesmo porque eu acho que é importante. Ela vai ter alguns tipos. Então, a necrose ela vai ter o tipo que é coagulativa. Beleza? Ela vai ter o tipo que é colicoativa. Pessoal, de novo, isto aqui não é o mais importante. Saber necrose e apoptose, a diferença já é o inicial, tá? É o mais importante. Então, não precisa desesperar por conta disso. Ela tem um tipo de gordura, que é de graça, e tem a de gangrenosa, se eu não estiver enganado, que é gangrenosa. E eu vou colocar 4, porque eu acho que já é importante, tá? Mas que isso eu acho que quem precisa saber. Bom, coagulativa é a que mais tem, tudo bem? Essa aqui é a que a gente tem na base dos infartos. Então, de coagulação. Principalmente sistema cardiovascular, menos o cérebro. Colicoativa ou liquefativa, aí sim, a gente vai ter o cérebro como principal exemplo. De graças, a gente tem como principal exemplo a pancreatite. E pessoal, uma dica aqui que eu vou dar para vocês, ó, sempre que vocês virem essa terminação titis ou titis, ou termina com tis no final, isso aqui vocês vão lembrar que é inflamação ou inchado, tá? Então lembra, titis ou titis no final é inflamação. Bom, vamos avançando. E a gangrenosa. Pensa nos gânglios simpáticos. Então, lembra que são as extremidades. Avançando mais para cá. Aqui, ó. Então, são as extremidades. E como que seria isso? Pensa numa extremidade normal. Mais ou menos assim. Tudo bem? Então, vamos pensar assim. Tenho a irrigação do meu corpo normal. Cortei a irrigação da extremidade. Cortei a do meu braço. E da minha perna. Isso é uma gangrenosa. Tá bom? Então, extremidade, sim. Irrigação. Para mim, são as mais importantes. Na minha concepção. Então, de novo. Se pedir um exemplo de necroses, você já sabe. Pode lembrar uma das 4. E outra coisa que eu gostaria de falar são algumas adaptações que o corpo faz, né? O corpo tem adaptações da própria célula.
E eu acho que é importante para a gente saber também, porque tem a ver com o tema. Então, adaptações celulares. Bom, vamos pensar assim, pessoal. Se uma célula vai morrer, ela tenta ao máximo se adaptar. E uma dessas adaptações, vocês já ouviram falar nesse termo sem sombra de dúvidas, chamado de atrofia. Eu escrevi todas e vocês vão fazendo comigo. A gente tem a atrofia, se a gente tem a atrofia, tem a chamada hipertrofia. Além disso, tem a chamada também de hiperplásia. Tudo bem? Então, literalmente as mais importantes. Vamos fazer o que seria cada uma. Atrofiou, vamos pensar. Marco, atrofia eu sei que é diminuir o tamanho. Então, a atrofia seria isso. Quando eu falo de hipertrofia, eu digo que eu aumento o tamanho. E quando eu falo de hiperplásia, hiper é um aumento. Plásia é célula. Pensar de plásia como células. Então, aumento das células. Ou do tipo de células, né? O número de células. Então, essas são as mais importantes. Eu poderia adicionar aqui também, tem uma outra que eu esqueci, que é a metaplásia. Ou seja, pessoal, eu gosto de trabalhar com 3 exemplos, mas vamos colocar mais um. Metaplásia é a gente mudar, ou seja, mudar um tipo de célula para outra. Ou seja, um tipo de célula para outro tipo de célula. Tudo bem? Então, eu acho que é isso que seja importante. Algumas outras coisas que a gente poderia falar, eu acredito que não sejam tão importantes assim. Eu quero que essa aula seja bem básica para vocês lembrarem. Principalmente isto aqui. Isto aqui. Então, vamos lá de novo. O que tem de importante para saber? Quando eu falo assim, é uma coisa mais programada. Quem que é? Pense aí. Apoptose, né? Então, acidental, necrose. Eu falo assim, a célula se encolhe. E aí? Quem que é? Quem se encolhe é a apoptose. Quando eu falo se incha, quem que é? Necrose. Quando eu falo assim, vai romper a membrana. Quem rompe a membrana? E você tem que pensar o que vai para fora. Quem rompe a membrana, necrose. Quando eu deixo a membrana conservada, apoptose. Quem, eu posso dizer, não produz inflamação. Deixa eu tirar aqui, que fica muito fácil para vocês. Ó. Quem não produz inflamação, quem que é? A apoptose. Quem produz inflamação, necrose. E afeta grupos celulares, ou seja, células vizinhas. Quem que é? Necrose. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês saibam, de mais importante. Então, a gente dividiu essa parte em 2 aulas e qualquer dúvida eu estou à disposição. Vejo vocês na próxima.